Então vamos ao livro Momentos Enriquecedores, lição 4, necessário despertar. Inúmeros candidatos ao conhecimento das informações espíritas, portadoras dos relevantes mecanismos para a reforma íntima, detêm-se, inconsequentes, na expectativa de milagres que os não há para a solução de problemas que eles próprios criaram e continuam gerando, ou esperam que a simples adesão formal a uma sociedade onde se divulga o espiritismo é suficiente para planificá-los. Fixados ao atavismo do maravilhoso e do sobrenatural, perseveram na crença leviana de que os espíritos desencarnados tudo sabem, tudo podem, com a missão expressa de resolver as dificuldades humanas, desse modo, candidatando as criaturas à ignorância e ao atraso. Acostumados às notícias extravagantes do misticismo que envolve a mediunidade e dos tabus em torno das comunicações espirituais, negam-se ao estudo sério ou intentam logo o abandonando, apoiados às bengalas psicológicas do comodismo de que lhe parece difícil a Carlos, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Quer dizer que o espírito, vamos dizer, vem naquela caminhada, vamos dizer, negativa. Então, quando ele desencarna, foi o que eu entendi, os mestres, os espíritos mais elevados, na categoria negativa, abandona isso? Não, ele quer dizer aqui, que a consciência encarnada vem aqui para uma missão de evolução. Isso. E aqui procura o caminho da comodidade, o caminho da ociosidade. E aí, quando a coisa está turvosa, pesada, acha que uma religião vai salvar, vai tirar todos os problemas. E não é isso. Eu pensei também, sabe o quê? No livro de autoajuda. Também, é. Que é um livro que é uma coisa momentânea. Você tem aquele paliativo, mas você tem que ir mais fundo nas situações da vida, né? Eu e o Erlei estavam discutindo, agora vindo para cá, sobre o posicionamento das pessoas. E o Erlei colocou uma coisa meio sutil. Eu falei, não, Erlei, é interesse mesmo. É um interesse que está dentro de nós, é uma lei de sobrevivência da espécie, aonde alguns livros espíritas e místicos colocam que até o nosso corpo joga contra o espírito, porque ele quer a tranquilidade no meio. E a gente quer, o espírito vem com a missão de evolução, de trabalhar todo esse aparato de situações que é formado aqui, não para nos castigar, não para nos humilhar, mas e sim para a gente trabalhar e crescer com aqueles ensinamentos. E a gente não tem do ser humano é mais um imediatismo. Você quer se livrar zona de conforto. Não é por aí, né? Passa, mas vai voltar de novo. E aí... Seja pela impossibilidade de manter a atenção, ou por deficiência de memória, ou ainda por perturbações de várias ordens que os afligem, adormecem e incomodam. A argumentação simplista não procede, porquanto em outras áreas do comportamento, seja no trabalho, no relacionamento interpessoal, nas pesquisas e cursos, se não houver um sincero interesse e legítima dedicação, ocorrem os mesmos fenômenos perturbadores, desestimulantes. É aquilo então que estava se comentando. A caminhada, ela é objetiva, mas ela é interessante para aquele que quer. E é quando a pessoa não quer, coloca obstáculo no caminho. Eu não vou por causa disso, não vou por causa daquilo, e etc e tal. E o progresso
fica atrapalhando. Quantas às vezes arruma problema, vamos dizer, não aqui no centro, mas em qualquer outra condição religiosa, arruma problema naquele dia, porque as forças, as correntes negativas, elas estão aí. Se nós abrirmos brecha, nós não viemos nunca ao centro, que cada dia que vem tem um problema. Eu acho que a gente é muito instável. O problema é que nem se falou ontem da materialização, é o foco. A gente só vê eu aqui e eu lá, eu quero chegar lá, mas eu não projeto ali o meu caminhar até chegar lá. Eu não crio essa transição daqui até lá, como é que vai ser? Eu não contabilizo os percalços ali do dia a dia. E aí eu vou de uma forma, eu quero. Eu não quero nada, eu só desejo de uma forma apaixonada, mas eu não tracei, eu não vi quais são os problemas do caminho, como é que se resolve isso. Eu não me coloquei como uma pessoa que já está lá. Eu tenho que vibrar. Se eu quero ser um executivo, se eu quero ser um chefe de família respeitado por todos, como é que é um chefe de família respeitado? Como é que ele age? Como é que ele fala? Como é que ele interage? Isso tudo eu tenho que contabilizar e formatar ali um plano de desenvolvimento. E é isso que a gente não faz para materializar o nosso desejo lá na frente. A gente vai sempre improvisando, porque a gente vai pegando numa forma preguiçosa, sabe? Querer momentos de descanso. E nem sente às vezes, né? Não sente. E descanso para quê? Organização, disciplina e foco. Fechou, não precisa... Disciplina acima de tudo, né? Então, toda experiência nova é desafio, caracterizado por dificuldades superáveis, que mais despertam os valores morais de quem o deseja vivenciar. No que diz respeito àquelas experiências de complexidade profunda, quais as de transformação do homem velho em um novo ser, os patamares a conquistar são múltiplos, revestidos de compreensíveis impedimentos. Mas para ter essa compreensão tem que prestar atenção. Não se alteram hábitos doentios, perniciosos, de um momento para outro, com apenas a disposição, sem o correspondente esforço para consegui-lo. A transformação interior para melhor, que o conhecimento espírita propicia, é precedida de um necessário despertar para a aceitação de novos e preciosos valores morais que satisfazem e harmonizam a criatura. Desse modo, o desejo de crescimento deve aliar-se o esforço contínuo e o devotamento às ideias renovadoras, trabalhando-se por entender as diretrizes que se lhe apresentam, experimentando e insistindo na sua implantação no mundo íntimo. A vitória de qualquer tentame chega após a permanência de sua execução. Cara, é grande. Substitui imediatamente as informações libertadoras do Espiritismo. Os velhos, vou repetir aqui, substitui imediatamente as informações libertadoras do Espiritismo. Tá um pouco deixa eu voltar no tópico aqui. Não, começa aqui mesmo. Substitui imediatamente as informações libertadoras do Espiritismo, os velhos hábitos, a um, adotando novo comportamento mental e depois vivencial, a fim de que a renovação se te faça contínua, incessante. Fixa-te no propósito de vencer os velhos condicionamentos e adota as propostas de ação positiva que te auxiliarão no crescimento íntimo. Liberta-te dos instrumentos frágeis de justificação, evitando as fugas psicológicas à realidade, à responsabilidade. Insiste na lapidação
das arestas grosseiras da personalidade e adapta-te ao novo modo de entender e ser, incorporando a conduta às diretrizes espirituais. Dar-te-ás conta dos benefícios imediatos que advirão das soluções aos problemas que surgirão. Enfim, de que o empenho se coroe de êxito na razão direta do esforço encetado. Não foi fácil a Simão Pedro transferir-se do mar da Galileia, onde pescava com simplicidade, para a experiência difícil no oceano tumultuado da humanidade. Foi grandemente doloroso a transferência psíquica, emocional e humana de Saulo de Tarso, da exaltação judaica e da opulência do sinédrio, bem como de uma família bastarda, para a atividade áspera de artesão e apóstolo de Jesus. Macerada foi a conduta da equivocada Maria de Madalena ao adotar as lições do Mestre como regra de iluminação íntima que conseguiu a duras penas. A história está repleta de heróis da transformação para melhor, que todos respeitem, porém são incontáveis os conquistadores anônimos do continente da alma que estavam perdidos e se encontraram. O Espiritismo hoje, revivendo Jesus ontem, oferece os valiosos esclarecimentos para a felicidade, a autodescoberta, a iluminação íntima libertadora. Para consegui-lo, é primeiro necessário despertar. Não, tá bom aqui. Então, vamos pedir aí a dona Gesilda para fazer a prece inicial, pode ser? Quem? Dona Gesilda já está fazendo. Mais uma vez, mestre, só temos de te agradecer por nos dar essa presença mais um dia nessa casa de oração em busca da verdade. Em busca, Senhor, desse conhecimento que já iniciamos o nosso encontro fraterno de hoje, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, cada um de nós aqui presente, mas que seja também levado lá fora, em todos os lares, nos hospitais, Senhor. Essa coisa tão gostosa, Pai querido, que nós estamos sentindo aqui dentro da casa de oração. Essa luz que se faz, Pai querido, iluminando as nossas mentes, mas as mentes também dos nossos irmãos lá fora. Nesse conhecimento, nessa firmeza, Pai querido, que o Senhor nos passa, que o Senhor tenta nos modificar para nossas renovações. Senhor, eu não tenho mais palavras para te agradecer por essa caminhada, por esse esforço de tão boa vontade que nossos irmãos aqui presentes fazem a deixarem lá fora os seus lares, as suas famílias e estarem aqui juntos para aprender mais um pouquinho. A cartilha está aí, nos ensinando, nos explicando, e só depende da gente aprender e praticar conosco mesmo, começando de cada um de nós e passando lá fora para aqueles novos que é difícil de caminhar junto com a gente. Começa dos nossos mesmos, da nossa família, e cada passada que nós vemos lá fora, ali na estrada, já saindo daqui, que tem tantos lares aqui em volta da casa de oração, com tanta criança, já ir deixando esse fluido tão gostoso, tão maravilhoso, que está acontecendo aqui dentro dessa casa de oração. Abençoa, Senhor, o nosso domingo, que seja de paz, de harmonia em todos os lares, para todos os nossos irmãos. Que a paz de Deus fique com todos. Então, eu botei agora de manhã, separei hoje, né, a leitura, deixa eu ver qual é a leitura,
Então, do livro Otimismo, ditado aí pela Joana e psicografado pelo Divaldo, da lição 50, informação planificadora. É um pouco um resumo aqui do... Tá vendo? Eu pensei, nós lemos, né, Luísa? Pensei na leitura. O teu esforço pelo esclarecimento e equilíbrio das consciências humanas deve prosseguir sem desfalecimento. Muitas ocorrências e sucessos inditosos que tomam corpo e se assenhoreiam das criaturas resultam da ignorância da vida espiritual. Há muito desconhecimento das verdades espíritas. Existem os que se negam a ouvir, a ler, a informar-se sobre a sobrevivência da alma à morte física, perturbados pela teimosia ou pelo ceticismo pertinaz. Isso aqui... Eu falei, isso aqui corrobora com ontem ali, o irmão vem, eu estou com a cabeça torta, não sei, eu vim aqui, vim com ela, não sei o quê. E aí, e você? E a tua vida? E você não contabilizou sair do mundo físico, agora estou no mundo etérico? Eu não sei, ele não sabe nem definir. Porque ele chega lá, ainda mais nessa perturbação de autoafirmação no mundo comercial, no mundo que você é o que tem no bolso. Você chega lá do outro lado, desencarnado, não se aprofundou em nada religioso. Chegou lá do outro lado, eu tenho necessidade de comer, estou com fome, tenho necessidade de beber, estou respirando, nada mudou. Eu simplesmente fui o que aquelas pessoas falam, fui arrebatado. Saí dali e fui para um outro mundo. Mas a coisa continua, os interesses continuam. Então, quer dizer, chega do outro lado. Muitos continuam se achando aqui de verdade, participando do dia a dia, normalmente, né? Como se nada Mas será que tivesse até nós, acontecido. aqui, que estamos aqui, será que nós não vamos passar por isso? É pergunta mesmo, nós não vamos passar também por esse momento? Com certeza. Com certeza. Porque por mais que você tenha conhecimento, nem tudo, como diz lá o texto, você está convicto. Então, mas é exatamente essa convicção. Você é a tua crença. A tua crença, o problema todo é a tua crença. A tua crença é você. Você define, contabiliza tudo de acordo com a tua crença. O nosso sentimento nos dá bem uma ideia, né, do que... Como é que vai ser a nossa chegada, entendeu? Como é que vai ser essa transição? Porque, na verdade, essa transição nem acontece, entendeu? Muitos não têm nem essa percepção. E nós espíritas, segundo diz a espiritualidade, encontraremos muito mais dificuldade do que o não espírita, entendeu? Porque para a gente vai dar aquele estalo, e agora? Onde que eu estou? A gente vai ficar perdido, entendeu? Se a gente não tiver foco, conforme foi a página inicial. Né? E agora acabou de dizer uma frasezinha ali, que até ia me pegar, né? Conhecimento da doutrina espírita. Conhecimento, tá? E a prática, porque não é só o conhecimento, né? Você tem que pôr em prática aquilo ali. Mas, Valdemir, eu ia colocar uma situação que eu estava conversando até com ele, que a gente se envolve numa situação que nós criamos, da comodidade, da ociosidade. Eu vou dar um exemplo, que nem eu acordei hoje 6 horas, eu fui dormir tarde ontem. Quando deu 6 horas, eu falei, vou dormir mais um pouco, porque eu dormi pouco ontem, eu dormi tarde ontem, mas eu acordei bem. Aí eu dormi tarde ontem, são 6 horas, vou deixar para fazer meus exercícios quando eu voltar. Aí eu falei, mas eu já estou acordado, estou desperto. Eu vou ficar aqui por causa de quê? Só de estar aqui na cama quentinha, com umas costas ali para também me aquecer, ficar ali na forma cômoda ali. E eu tenho uma reunião para dar segunda-feira. E quando eu saí daqui, eu já quebrei o pau no zap com pessoas que estão sobre a minha subordinação, que eu estou lá 2 dias, quinta e sexta, e que já estão querendo, sabe, modificar, não estão ali expurgando, estão ali babando, sabe, porque estão vendo que a coisa está modificando. Eles estão vendo que eles vão ter que sair de uma zona de conforto que se encontram.
e já estão ali querendo arruinar. Aí eu falei, se eu não for preparado naquela reunião, eu vou me arrebentar. Então, o exercício que eu estou postergando agora vai me tirar tempo de estudar, de fazer levantamentos maiores lá. Porque eu vou chegar em casa, eu não vou chegar em casa, eu vou para o supermercado, eu vou depois formatar o vídeo, eu vou depois almoçar, depois já tem um tempo limitado. E aí tem um exercício, quer dizer, a gente tem que ter noção do que eu quero lá amanhã, do que eu quero lá semana que vem, que eu quero lá amanhã. E a gente entra no comodismo do momento e esquece, por infantilidade, os compromissos lá na frente. Adiar, né? Ficar adiando. E a gente vai, sabe, pela metade, ou menos da metade, nos compromissos que a gente tem que estar inteiro. E por infantilidade. E essa maturidade é uma honestidade, eu comigo mesmo. A gente leva tudo num lado religioso, quando chega do lado de lá, o do lado de lá vai ter o mesmo comprometimento que eu tenho aqui. A doutrina espírita, como eu falo nas minhas palestras lá de reunião de vendedores, é que nem a confecção de um egg burger. Tem o ovo e tem a carne do hambúrguer. Ali é a mesma coisa do envolvimento e do comprometimento. O ovo vem da galinha, a galinha está envolvida, ela vai ali, põe um ovo e vai embora. Agora o boi não, está comprometido, é a carne dele. É a carne dele. Ele morre para a execução daquilo. Então a gente tem que entender essa diferença, eu sou a galinha, eu sou o boi. Então eu tenho que entender isso no meu projeto de vida. E a gente não faz isso. Não entra nesse comprometimento real. A gente quer um verniz social. E aí, chega lá do outro lado, necessitado do mundo etérico, o mundo plástico, um mundo que vai se formatar de acordo com a minha necessidade de experiência ainda. Por isso que eu vou ali para o etérico, eu não vou para o mental, não vou para o evoluído, para o espiritual, não sei qual a nomenclatura. Por isso que diz que muitos espíritos chegam lá e ficam decepcionados. Porque acham que porque leram muito, porque isso, que aquilo, eles estão de boa. Chega lá, a decepção é grande. livros mesmo, né? Me marcou muito uma reunião aqui, um espírito que ele se apresentou dentro de um porão de navio. Eu lembro. Cara, a sensação que você sente, cara, o mínimo, né, que você sente, né, que é uma coisa terrível, cara, é uma angústia, é uma coisa sufocante, entendeu? E o que ele falou? Que estava há séculos ali naquela situação, entendeu? Então ele já está conformado ali, que esse expurgo é logo no início. No início você se perturba, porque se morrer, se suicidar, eu já fiquei internado 20 dias no hospital. Os 4 dias foi punk, foi um negócio doido. Depois, tranquilo. Dizendo até que prisão é assim, né? É assim. Os 3 primeiros dias a pessoa quase morre, e depois o cara se acostuma com aquela se situação. acostuma. Mesmo sendo muito ruim, a pessoa se acostuma. Se acostuma. Então esses toques que vem aí, é bom a gente atentar bem, porque somos nós amanhã. Predomina a massa das pessoas que parecem conhecer as linhas básicas da fé imortalista, porém somente parecem. Ouviram falar e acomodaram-se, aceitaram notícias e não falaram além, adaptaram-se às conveniências religiosas sem maior esforço. Umas pensam ainda atadas às superstições e ao sobrenatural, receosas, afastando-se da técnica libertadora. Outras supõem-se eficientemente esclarecidas e guardam distância. Dá licença, cara. Muitas das vezes, a criatura humana, ela vem pelas consequências do mau uso, mas esse mau uso às vezes é involuntário. Tem muitos que estão na meta de um sofrimento, de um problema qualquer, porque nós viemos aqui na realidade, no mundo terra, para expiação, para o aprendizado e para a cura, né, das nossas enfermidades. Porém, o significativo religioso
deturpa aquela mente que veio justamente para fazer a expiação, justamente para poder se conduzir no progresso. Aí o que acontece? Aquela mesma doutrinação ou religião suga da pessoa, tira da pessoa, né, daquele espírito encarnado, aquela condição dele seguir, porque está seguindo um outro, através de ilusões, essas coisas assim. Então não há como a pessoa não sofrer. Aí vem o medo, né, vem a diferença, porque a pessoa veio para fazer uma obra, um trabalho, mas aí modifica tudo para outro caminho. Mais pelo medo. Eu falo às vezes aqui que a família é a base de tudo. Não é questão de você se figurar no pai e na mãe, não. A segurança de você ter alguém para falar, se tu errar, eu estou aqui para te dar o suporte. Muitas das vezes a gente se prostitui, se corrompe, não é porque, ele me levou pela ideia. Não, na ideia dele, qual é o meu interesse? Tudo dá um interesse. Eu aceito aquilo de uma forma, eu vou para o céu, mas o meu irmão vai para o inferno. Eu não estou preocupado com isso. Que se dane ele, o negócio sou eu. Isso tudo tem um lado egoísta, na qual não se contabiliza. Você entra nessas crenças que tu fala. Às vezes eu vejo muito informações esotéricas, eu fico assim, mas se eu tivesse do lado de lá, ou eu ia gostar, eu não queria um apoio ou isso. Quer dizer, a gente tem que avaliar tudo, todos, e principalmente a nossa atitude. Por que eu vou avaliar? Porque todo mundo está ganhando ali. Mas ganhando como? De forma lícita. Ganhando aquilo ali é fruto do quê? Então a gente tem que contabilizar tudo. Hoje eu estou passando por uma situação, lá em casa tem entupido lá de bebida, e eu não gosto de bebida na minha casa, e a empresa jogou lá, eu já saí da empresa, ninguém pega nada. E aí eu falei com o cara, tu quer levar aquela bodega toda ali? Custa tanto, manda tanto, porque eu perdi dinheiro com aquilo ali. Eles mandam para mim com a nota minha, eu tenho que financiar isso e aquilo, e eu contabilizei, vem cá, isso, e eu achei, eu não estou fazendo nada desonesto, nem para lá, nem para cá, nem para ali, e contabilizei. Agora, eu estou sabendo qual é o enredo de tudo. Se alguém de fora acha que é desonesto ou não, isso é a visão dele. O que importa para mim é a minha visão, é o que eu acho do processo, porque o que eu acho do processo é o que vai ser o meu futuro, porque a gente não dá só o que tem, não, a gente dá o que vibra. Então, para vibrar, é aquela consolidação do que eu acho do meio. Então, quer dizer, não adianta esse negócio, isso aí inconscientemente, não, tem um dolo ali, você sabe o porquê, você só não se aprofundou, você queria ver o lado vantajoso. Minha achar que foi a religião A, B ou C que te induziu a fazer aquilo, né? Porque a culpa não é da religião. A indução até teve, a indução até teve, essa persuasão, mas porque você não foi meticuloso em saber onde é que é o ponto crucial dessa situação. Aquele cara quer me fazer de vaquinha de gado, né? Quer me conduzir e eu ser mais um, apoiar ele para ele ser lá o eleito do formador de opinião, do que movimenta massas. E eu não olho para esse lado, só olho na hora do que eu vou ganhar. Eu li uma frase hoje de manhã muito interessante do José Saramago, ele falando, né, que nós voltamos à caverna. Entendeu? A gente ficou séculos sem saber e agora a gente descobriu o que é a caverna. Essa coisa da gente, sabe, ficar ali, né, até mesmo na frente de um celular, na frente dos órgãos de informação, entendeu? Paralisado ali, ó. O nosso mundo é aquilo ali, um mundo que não é real. O mundo real a gente não vive, né? Que é o dia a dia, que é essa discussão, que é essa atitude, as ações. Você fica embasbacado numa coisa que voltamos à caverna. Os místicos colocam que a treva, a escuridão, é a mídia aqui no planeta. Eu falei, caramba, que definição tão legal, mano. Se a gente não tomar conta, não prestar atenção na mídia, a gente se envolve e a gente tem bom senso de saber até onde você... O mundo real fica de fora.
A grande maioria nada conhece, senão aquilo que não corresponde aos fatos, vinculado às opiniões perniciosas e aos conceitos de acusação sem fundamento. Faz muita falta o discernimento espiritual correto que a mensagem espírita proporciona. A informação espírita é de alta importância para a vida. Quem a tem, desconhece-a. Quem a desconsidera antes de tê-la está com hipertrofia da razão. Quem a conhece e não a usa, encontra-se enfermo. O esclarecimento. Quem a conhece e não a usa, encontra-se enfermo. Isso aí é uma coisa que nós nos deixamos levar pela onda do conforto, não vou dizer do levianismo não, mas para o levianismo é um pulo, porque, vamos dizer assim, desacarreta, né, todas as ligações, porque a verdade ela é uma só, e se nós fugirmos dessa verdade, nós estamos em falta com alguma coisa, não sentimos aquele complemento, aquela coisa completa que nos dá aquele suporte moral. Então nós às vezes queremos, mas praticou, trabalhou, sacrificou um pouco o tempo. É o que, por exemplo, está aí na leitura. Nós temos que ter esse sacrifício para poder colocar em ordem o nosso arquivo espiritual e mental. Aí sim, as coisas poderão vir, mas pelo nosso desenvolvimento, nós sabemos que aquilo ali não está no lugar certo. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Então, o que acontece? Nós, daquilo ali, nós já podemos deixar de lado. Não precisa amaldiçoar nem nada, mas estamos dentro do nosso eu positivo, estamos sabendo que aquilo ali vai acarretar uma falta, ou lá na frente, ou talvez até de imediato. Então é muito necessário nós estarmos com essa vigilância. O herê já está evoluindo, está usando nós, né? Não só as pessoas. Mas é claro, isso é mesmo. Agora, sem dúvida. A verdade não é uma coisa absoluta nesse mundo aqui, não. A verdade é uma coisa desmembrada, ali. Ela hoje vem de uma forma compactada. A gente vai ter que abrir muitas gavetas e gavetas ali para pegar lá o produto final. Toda verdade tem dois lados. Sem dúvida, mas só que nós vamos pela sequência lógica, né? Então, vamos lá. Pelo bom senso. O esclarecimento que decorre da informação espírita é a luz que espanca as sombras da ignorância, apontando as retas estradas para vencer com equilíbrio e segurança. Agora, Carlos, essa exaltação que está sendo feita no Espiritismo, ela tem sentido quando você busca o conhecimento teórico e você parte à prática. E hoje em dia a doutrina espírita tem que estar na prática. As pessoas estão afastadas da prática espírita, porque ali você vai ver a realidade, tá, da boca de quem está do lado de lá, conforme a gente falou, entendeu? Reuniões mediúnicas hoje em dia, para você assistir, é uma pressão, é um regulamento, é uma regra que você não tem acesso àquilo ali. Você tem a teoria é lógica, o Palmeirinho falou, é muito bonito e tal, mas você tem que ver para crer. Mas, Valdemir, eu vou dizer que o centro espírita cria essa barreira porque ele entende que é difícil. A pessoa que está na casa espírita está muito centrada, é muito mesclado o tipo de consciências que estudam ali. Sim, mas vamos lá, vamos por etapas. Então você não está instruindo devidamente as pessoas para que elas se preparem para uma reunião mediúnica. Sério, né? Todo mundo fala, não, tem que estar preparado, mas quem é que prepara? E o que é o preparo? E o que é o preparo para você participar de uma reunião espírita? Porque não adianta você ficar só na teoria, tem que ir para a prática também, para você sentir ali, entendeu? Qual é. Isso me fez ter convicção. Porque a teoria espírita, eu era ateu, pô, entendeu? Eu não acreditava, pô. A partir do momento que eu comecei a assistir a sessão mediúnica, eu tomei, ver para crer, entendeu? E
pior de tudo é que a gente foi jogado, né? A gente não foi com toda essa capacidade, tá, que a casa espírita tem de dar às pessoas que chegam até ela, de se preparar para uma reunião mediúnica. Concordo com você não pode jogar qualquer um numa sessão mediúnica. Eu estou aqui pensando aqui em falar sobre isso. Por outro lado, dona Denise, você tem que preparar a pessoa para estar ali. E quem é que prepara? Entendeu? Só mostra aquele regulamento, mas... Não, porque pelo que eu sei, é assim, alguns grupos eles fazem assim, como a gente faz, tem a parte do estudo, que qualquer pessoa pode assistir. Isso. Porque aí é que você falou que está instruindo a pessoa. A senhora está começando a ter conhecimento do que é todo aquele aparato da mediunidade. Mas o que eu vejo em outros grupos é assim, na hora do trabalho que é o segundo tempo nosso aqui, é que eles, não estou dizendo que está certo ou errado, mas eles não é qualquer um que participa. Até por conta que nós já foi falar aqui sobre essa questão da energia que nós precisamos para aquele momento. E nem todo mundo está preparado para estar com essa energia de... Vocês já falaram isso sobre essa troca da energia de nós encarnados com os desencarnados que chegam. Porque, por exemplo, uma pessoa que está completamente desequilibrada, se ela chegar, eu acho, não sei se eu estou certa não, ela talvez não passe essa energia para o trabalho que se faz aqui para ajudar essa energia, essa troca de energia para ajudar os espíritos que chegam. É mais ou menos isso? Sim, mas aí o que o sujeito faz? Se o espírito tiver que chegar até você, ter uma aproximação contigo, causar qualquer transtorno, até incorporar, você tem que procurar uma igreja evangélica para se livrar dele? Não é isso, você não tem me expressado bem. Não, sim, mas ele está colocando a segunda parte onde é reservada. O tratamento que é um tratamento hospitalar. Não estou falando da questão do chegar ao espírito. Estou falando de uma pessoa que chega assim, do nada. Mas a gente está falando do encarnado. A gente está falando do encarnado. Eu entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente está virando um catolicismo. No Vaticano você tem tudo isso que está fazendo nas reuniões mediúnicas. Lá eles sabem de tudo que acontece, entendeu? Mas só fica restrito ali aos graduados, né? Então, assim, o povão mesmo não tem essa condição de participar. Tu tem essa condição de participar lá no Universal. Porque lá o cara incorpora, cai ali, Não, mas onde eu quis chegar é o seguinte, por exemplo, você não vai impedir que uma pessoa que assim, chegue do nada. Sim, dona Denise, eu entendi. Aí é exceção sobre exceção. Não, peraí, meu filho, olha só. Eu também estou querendo entender. Eu estou querendo entender, eu também estou querendo aprender. Chegou uma pessoa que, tipo assim, nem foi convidada, vamos dizer assim. Porque ela, por exemplo, ela veio, mas ela já esteve aqui outras vezes, ela já tem algum conhecimento. Aí é o seguinte, aí chegou uma pessoa, eu também estou querendo saber, pode continuar nesse trabalho? Vamos lá. Que é o trabalho de receber o espírito, no segundo momento. Luísa, a dona Luísa, né? Ela assistiu a reunião ontem, se é em outro grupo ela não assiste. Sim, com certeza. Todo o conhecimento que ela já tem, com toda a Não, com certeza. Porque ela não sabe. É isso aí que eu estou falando, dona Denise. Então se priva a pessoa, se dá, né? Você tem ERD, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Muito importante, muito legal, sabe? Muito instrutivo. Precisamos disso tudo, precisamos. Mas, e quando chega na hora de você comprovar o que está ali? Aí você não tem essa oportunidade, a prática, entendeu? A prática. Pergunta a ele no curso que ele fez. Se ele não tem a prática, ele vai fazer o quê? Não é só a teoria? Só uma teoria? Não, mas será que eles não fazem assim? A pessoa assiste um determinado tempo, esse primeiro momento de estudo, e depois ele participa do segundo momento. No Luiz e Caridade não é isso. Mas aí vem a hipocrisia. Luiz e Caridade, a sessão mediúnica, entra, estreita uma porta lá de fora, tem um curso lá dentro, depois eles vêm, abrem a porta e todo mundo sai quando termina.
E só entra ali quem é convidado, quem participa dos cursos, como foi falado ali, tal, porque ali é para criar uma consciência do respeito, da disciplina, para ter aquele momento. Eles criaram aquilo, ó, vamos trabalhar aquilo. É como se fosse aquela associação que o pessoal... Maçonaria. É como se fosse um grupo ali fechado e tal. Mas tem a sua importância de ser pelo esse mundo tão estável de consciência que tem aqui. Agora, cada um numa sessão que nem essa aqui, cada um que se segure. Porque quem está aqui meio duvidoso vai levar um irmãozinho para casa assim. Quem está aqui perturbado, interessado em coisas vãs lá fora, vai levar um irmãozinho. Porque o irmãozinho veio aqui trazido por um perturbado. E daqui a pouco está lá, tem alguma coisa que ele já se modifica um pouco. Ele fala, pô, aquela ali está melhor, não vou cair para mim. E vai embora com ela. Vamos lá, cara. Vai, o assunto é muito bom. Não, vai. Olha lá, 20 para 10. O assunto é bom, eu gosto. Muita gente movimenta-se na fé religiosa, todavia sem rumo certo, nem segurança no passo. Propõe a orientação espírita. Multidões inteiras vinculam-se a correntes religiosas sem emoção e sem confiança. Fala-lhe da fé espírita raciocinada. Os que se obstinam contra são candidatos em potencial. Os que a ridicularizam necessitam-na com urgência, ora evadindo-se de assumi-la por preconceito, vão ou pura imaturidade intelectual e emocional. Evoca os que se negam ao Cristo. Pilatos, que não teve coragem de defendê-lo da fúria farisaica, enlouqueceu de remorso. Gaio Cássius, que o transpassou com uma lança na cruz, seguiu depois, renascendo espiritualmente sob o nome de Longinos. Isso aqui é aquele tal que a gente fala vulgarmente de São Longuinho. É o São Longuinho, Longinos. Eu fui procurar esse nome aqui e é interessante, ele era o soldado romano que foi querer ver se o Cristo estava mesmo morto e foi lá e enfiou a lança, né? E diz, né, reza a lenda lá que uma gota de suor do Cristo caiu no olho dele e ele tinha uma enfermidade nesse olho, e ali se curou, e ali ele se converteu e foi morto pela fé que ele tinha se convertido. Eu até gostei dessa história. Aí ele finaliza, Saulo, que o detestava, apaixonou-se e deu-se até a morte, ressuscitando inteiramente como Paulo. Não cesses de trazê-lo ao mundo de hoje, mediante as informações planificadoras do Espiritismo. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos aí ao Livro dos Espíritos. Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2ª, capítulo 7º, da Emancipação da Alma. A pergunta era 448. Tá? É permanente a segunda vista? A resposta. Entendeu, Helene? Entendi. Ele quer dizer, É permanente. A resposta ali vai ser meio parecida a um escritor. É permanente o escritor ser um escritor? Então, quer dizer, ele vai ser escritor na hora que ele está escrevendo. Se ele ele não é um escritor. É claro que ainda vai falar do texto, mas para mim isso é uma coisa limitada. Para o Erlei, isso aí eu estou dizendo eu. Por quê? Porque tudo é quando tem a necessidade. Então é como se fosse um preparo que você já tem de alguma coisa. Então quando você precisa, tu vai lá, faz uso. Então é assim que eu entendo a permanência. A permanência ela existe, mas ela não é usada a todo instante. Só naquele momento adequado. Vamos lá a resposta. A faculdade é o exercício não em mundo menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem
mais facilmente e se põe em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente, porque a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, essa também a razão para que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Ele coloca que o mundo físico aqui cria um obstáculo dessa liberdade espiritual. É muito difícil você ter essa dupla vista, o sonambulismo, de uma forma muito intensa, muito disponível, por causa do mundo que a gente vive. Aí tem uma mensagem na revista Espírita, Kardec, ali, com a médium, ele tenta evoca Mozart. E Mozart vem na hora. E Kardec pergunta a ele, o que você estava fazendo na hora que a gente evocou? Ele fala que ele estava sentado numa folha da rosa, uma coisa meio, não sei se ele quis colocar uma coisa alegórica, estava sentado, meditando. Oi, você chegou aqui tão rápido. Ele falou, vocês me chamaram aqui. E ele está encarnado em Júpiter. Encarnado ou vivendo em Júpiter. Quer dizer, lá não tem esse problema que tem aqui. Ele tem uma liberdade a todo momento de ir aonde ele quer, até certo ponto, né? Então, quer dizer, lá o mundo físico deles lá já é muito superior ao daqui, que ele pode. Aqui para ir em Júpiter, a gente nem consegue ainda ir em Júpiter, né? Mas imagine, é o trabalho que dá para ir lá, fez, já está aqui. Então, quer dizer, é mais ou menos isso. É uma potencialidade que a gente tem que ser trabalhada, mas que o mundo físico aqui também é um agente limitador desse Eu estava vendo um vídeo sobre esse assunto, vê se é isso por aí, que o expositor lá falou que alguns médicos conseguem fazer assim, até como eu falei para ela, meu pai vai operar hoje, aí, essa dupla aí que fala aí, é vista, diz que a pessoa que tem essa capacidade, ela vai lá e volta e diz assim, ele já foi operado. Mas isso é difícil, não é qualquer um que tem esse... Porque é o que foi falado, nós ainda, a matéria ainda está muito... Aí é aquilo que foi falado também, você tem que exercitar, você tem que trabalhar, você tem que... A verdade é que a gente não pode... Alguns médicos mencionar ou medir essa graduação mediúnica, né? Isso aí não quer dizer que ele é um bom médico, ele é um médico específico, ele tem muitas habilidades, mas o bom médico é o que é assessorado por bons espíritos. Então, quer dizer... então a dupla vista seria isso? Uma visão... Você está aqui encarnado e você conseguir fazer isso, ir lá e voltar sem sair... O espírito encarnado vê pelos olhos. O espírito em si, ele não precisa dos olhos. Ah, sim, claro. Ele não precisa. E não tem distância. Então a dupla vista é uma potencialidade que ele consegue usar, que a gente não consegue. Não, mas alguém, desculpa, Valdemir, mas não dizendo eu, não, eu já estou caminhando, mas existem pessoas que conseguem encarnados fazer isso. O Santo Antônio de Pádua, ele estava na cidade de Lisboa e foi a Pádua, ele defendeu o pai num processo do qual ele estava sendo acusado. Isso aí é um dos milagres de Santo Antônio de Pádua que a Igreja Católica usou para canonizar ele. Mas é essa potencialidade que ele tinha, né? Mas aí pode ser a dupla vista, como pode ser a bicorporealidade. Santo Antônio de Pádua sim, o rapaz falou sobre isso. Quer dizer, pode ser os dois. Pode ser até uma terceira situação. A gente só está mencionando aqui as possibilidades, mas a gente não sabe o tamanho de possibilidades que tem, entendeu? O espírito, ele pode ver tudo a toda distância. Tudo é questão de consciência. A gente põe espaço e tempo. Não, o espírito desencarnado?
Ou Quando eu nós? falo espírito, é tudo, no geral. Não, Mas a minha dúvida é, nós também temos mas aí é que isso? está, de acordo Eu com quero saber. o Cristo estava aqui encarnado. Sim. E ele tinha poderes muito maiores do que os outros encarnados. Então não dá para mensurar quem é melhor ou maior. Não, não falando nem maior e melhor. Minha dúvida é, o encarnado tem essa capacidade? É isso que eu quero saber. Quero A aprender. transfiguração do Cristo lá no Monte Tabor foi um exemplo disso. As pessoas que estavam ali, que eram os discípulos, se assustaram. O cara parecia um holofote ali brilhando. Não, porque a situação, na minha ignorância, a situação do Cristo é uma situação diferente. Não é diferente não. Da nossa, não é? Não. Ele é mais velho, ele é o irmão mais velho, a diferença. Mas é um irmão, espírito muito mais mas estava do que encarnado. eu. Estava encarnado. Ele, Sim, meu amor, mas ele é um espírito mais do que bem, eu. olha bem, o exemplo que eu dei. Uma criança de 2 anos e um irmão de 20. É a mesma coisa. Um tem mais consciência e como trabalhar uma opção de possibilidades. O outro é limitado pela ignorância do momento que ele está. A gente, o Cristo, é mais ou menos assim. É um irmão mais velho e a gente é um irmão mais novo. Ok. Então vamos lá, que assim, falta 9 minutos. Tá bom. Ninguém pode falar nada, por favor. A participação. Quem manda ter pouco tempo no estudo? Quem manda ter ali o... Entendeu? Vamos ter que ficar olhando toda hora para lá. Então, capítulo 40, alusivo à questão 448 do Livro dos Espíritos, permanência da segunda vista. A segunda vista não é permanente, sendo somente a faculdade, que é um dom inerente à alma. Então, essa segunda vista pode estar ali e você pode, por forma de não usar, ela ficar em desuso. E você esquecer até como é que eram os caminhos que você usava para empregar aquilo. Então todos têm, no caso. Todos têm. Só O basta... princípio de todos nós é singular. A gente vai tendo essa singularidade pessoal pela interpretação do que vivemos. Mas a gente começamos do mesmo princípio, da mesma forma que todos. O Cristo e eu, todo mundo. Mas a forma de olhar e interpretar me conotou de uma forma, me colocou meio egoísta, meio vaidoso, meio isso, meio aquilo, aquele de outra forma. Isso tudo pela forma de interpretação do outro, diferente da minha. É essa aí que criou essa singularidade. Agora onde eu falei? No assunto que ventilamos, podemos sentir o seguinte exemplo. Aí eu falei aqui do escritor, que eu vi, aí eu não sabia de onde eu vi, então foi isso. Foi aqui. Um escritor tem a faculdade permanente, mas a escrita não. Ela surge somente quando a exercita, quando quer escrever. Assim é a dupla vista nos seres encarnados ou fora da carne. Aí, ó, encarnados ou fora da carne. Pode-se dizer que é a vontade de ser. Quando passa a vontade, cessa a visão. Então, o interesse está em tudo. Todavia, em mundos mais adiantados que a Terra, a visão é permanente, porque a alma se encontra mais espiritualizada. Os laços que aprendem ao fardo que lhe serve ficam mais frouxos e não encontram no corpo certos embaraços que tolhem a visão da alma. Todos caminhamos para esse estado. O aperfeiçoamento é gradativo, mas permanente. A alegria e a esperança se encontram nas revelações das leis espirituais que nos dizem não haver retrocesso. Diz o Livro dos Espíritos: a alma pura tem uma consciência imperturbável. É para esse estado divino que todos nós avançamos. Uma tranquilidade imperturbável constitui uma porta para a felicidade, onde o espírito vive no céu dele mesmo. Que coisa linda. Com a evolução das criaturas, o mundo que elas habitam forçosamente subirá de escala. Se a alma intelectualizada à matéria, ela
por força de lei, espiritualiza os elementos que chegam a alcançar a fluidez. Eu também fiquei meio que... Com a evolução das criaturas, o mundo que elas habitam forçosamente subirá de escala. Se a alma intelectualiza a matéria, ela, por força de lei, espiritualiza os elementos que chegam a alcançar a fluidez. A gente tem que entender o que é matéria, o que é prótons, nêutrons, o elétron. Então, quer dizer, a gente coloca, sabe, uma coisa sólida e acha que aquilo ali não muda, mas não é sólido. A gente vê sólido. Então, aquilo tudo ali tem o hálito divino, tem, sabe, uma consciência ali segurando aquilo tudo. Eu sou a consciência divina, vocês são a consciência divina, tudo no planeta, tudo no universo está ali inserido nessa consciência divina. Então a gente tem que ter essa consciência de que tudo está no processo evolutivo, não só o reino hominal. Aí você vê o exemplo que ele citou do Mozart, lá em Júpiter. Não, isso aí está na Revista Espírita. O progresso se faz em tudo, não somente no espírito, como também em suas vestes, que cada vez mais atingem estado rarefeito. Um mundo espiritualizado vive sob as mesmas leis, mas também dinamizadas. O fluido cósmico é um só. Se este pode ser o termo, de modo que até as formas cedem a algumas mudanças. Se nesse mundo não se precisa de palavra falada, certamente o dom passa a ser falada, certamente o dom passa a se atrofiar, expressando o verbo em outra dimensão de entendimento, assim como os ouvidos, os próprios membros dos corpos que sucedem uns aos outros. Então, isso aqui a gente tem que entender que o que não é exercitado se atrofia. Isso aí vai em tudo, na nossa intelectualidade, na nossa habilidade, no dia a dia, até na educação. Então, a gente tem que, todo momento, ir se atualizando em situações que nos chocam. Esse chocar aqui é um apontamento. Essa inteligência artificial aí, tanto se fala, já seria um treinamento para você, quando chegar a essa condição, você já está, né? Isso é uma novidade. Ficar mais escaldado. Eu não posso ser tão infantil aqui, porque senão vão me engolir. Eu tenho que ser mais antenado, porque tem algo ali que é muito cético, muito pragmático. Então eu não posso dar mole. Então, quer dizer, mas a gente tem que entender que Deus está no controle, não entrar na hora do terror. Ali vai mostrar, ali eu vou ter que ter uma sensibilidade muito grande de quem eu sou, o que eu vibro, qual é a minha intenção, porque senão vão me engolir. Eu não consigo resolver meus problemas no caixa eletrônico, no banco, cara. Tu imagina o quanto eu estou atrasado, quanto eu preciso me atualizar, quanto eu preciso me esforçar, entendeu? É obrigatório. O conhecimento é uma necessidade da alma, não tem como, a gente não pode... Você que já está nativo, você percebe isso nas escolas. Valdemir, eu não acho isso aí. Informatizado? Tudo. Quando eu saí, já estava assim. A novidade A minha agora diretora falou assim, se vocês salas não se meio. informatizarem, vocês vão estar perdidos. Valdemir, eu não acho isso aí falta de coisa tua, não. O que acontece? Você pega a tua vida, várias coisas na tua vida. A escola, a vida pessoal, não sei o que lá. Então isso é uma coisa que você não quer colocar, que a hora que você coloca, você vai aprender rápido. Então você está... Isso não é só prioridade. Entendeu? Quando você põe na sua cabeça que aquilo ali é uma prioridade, você vai aprender. Pode ser a maior dificuldade. Também, mas Você vai olhar assim, não é do teu interesse. É igual a pessoa chama outro de burro. Não existe ninguém burro. Existe o desinteressado. É igual a situação do Pix. Eu digo por mim, que eu tive uma professora de história, aí ela falou assim, eu só tirava 1 ou 1,5. Aí um dia que ela falou assim, olha,
a última prova do ano, quem tirar 10, eu vou passar direto, nem recuperação eu dou. Falei, é sua palavra? Ela, sim. Falei, então tá bom. Aí ela perguntou para mim, o que é isso aí? Eu falei, é minha prova. Eu tirei 10. Porque eu não gostava da matéria, do jeito que ela ensinava, entendeu? Eu não gostava. É igual a situação do Pix. Eu demorei pra caramba pra aceitar o Pix, que eu não confiava em quem tinha posto o Pix. Pô, quando eu fui aceitar por uma questão de coisa, até melhorou. Porque a pessoa que me dava dinheiro no Pix passou até a me dar mais. Eu falei, porra, cara. Olha a pretensão. Como é que eu vou Até melhorou. Ju? Eu não vou conseguir. Mas isso tudo é ferramenta para a gente se desprender. Quando a gente entende que o primordial é o desenvolvimento do espírito. E o que é o desenvolvimento do espírito? Paciência, é foco, é entender que a minha tranquilidade é o primordial. Mas a gente não entra, a gente é envolvido pelo frenesi do momento, pela loucura daqui, e a gente tira a prioridade da minha ciência da paz. Mas a vida está muito acelerada. Tá, porque eu me condicionei. Eu não preciso da metade do que eu acho que é primordial. Aí as pessoas te cobram isso, fazem aquilo. Então, é isso aí. Mas te cobraram porque você foi dependente. E se você pegar, se você não se atentou para essa parte. A informática, a gente vai dizer, afasta. Não afasta. Afasta quando você quer se afastar. Por quê? Eu tenho vários sobrinhos lá de várias idades diferentes. Então, um vai passando informação para o outro. Nem tudo, você fala, o jovem sabe tudo. Não, mentira. Tem gente que perguntou para mim, eu vou fazer quase, eu já estou com 59 anos. Minha sobrinha de 24 perguntou, como que eu faço isso aqui? Tá lá, é expert minha mano. Tem um sobrinho lá que fez faculdade, está lá em São Paulo, trabalha lá. Aí ligou para mim, como que eu faço isso aqui? Tem gente que pergunta, gente, é informação, é troca de informação. Mas a verdade é... Entendeu? E tem gente que bota na cabeça que não, aquela ali sai, então eu não vou aprender. Você vai aprender, a hora que eu tiver interesse, eu vou aprender. Porque não é minha prioridade. Bom, entendeu? Eu quero comer, eu falo comendo, não falo pelos outros, não falo comendo, não é a minha prioridade. Aí, ela já coloca que as mudanças vêm por força da necessidade. A mesma forma não é permanente. As leis nos forçam as mudanças na pauta da vida, que continua sempre em todas as direções. A razão nos diz que, em mundos adiantados, onde se vive espiritualizado, onde as paixões inferiores já desapareceram, somente deixando alguns vestígios, ninguém entrava a solução. Ninguém entrava, né? Eu acho que não é entrava, eu acho que é entrava. Mas entravar. Segurar. Aqui está entrava. Aí quer dizer, fica... do verbo entravar. É uma trava do passado. Não, cara, mas lê a frase Entravar. do verbo, a palavra... Não, é só você ver o significado da associação. Tem que levar de atrás completo para você entender se é... Não, sim, é o que eu estou dizendo. Aqui a palavra em si tem que levar em conta a associação do que está do lado, não ela puramente. Né? Agora eu já até mencionei. Ela é lei de Deus. Ninguém entrava a evolução. Ela é lei de Deus para a paz dos seus filhos. Compreende-se, pois, que somos todos agraciados pelas leis que nos ajudam a corrigir os nossos enganos e a estabilizar nossas forças espirituais. É bom que confiemos todos os dias nos nossos feitos e, se alguma coisa sair errada, a reparamos-la com urgência para o céu sempre ajudar aos de boa vontade. O erro é transitório em todas as circunstâncias, mas o bem é permanente em todas as direções da vida espiritual. Filosoficamente falando, devemos aplicar a dupla vista aos nossos erros e não ter visão ampliada para ver o defeito alheio. Convém a todos os seres aproveitar as oportunidades de melhorar que Jesus nos concede,
confirmemos de vez em quando nossas forças no bem comum e, se firmes, avancemos trabalhando com Jesus, pois o Mestre nunca abandona seus tutelados em caminho. Rapidinho, eu queria colocar só uma frase, que eu não vou saber falar tudo, mas ficou para mim esse pedacinho aí, sobre as pernas de ontem, que elas fazem assim, elas são flexíveis. Porque você erra e você estica. Então, quer dizer, você cai e se levanta. E levanta. Eu gostei muito dessa frase ontem, eu não falei porque o tempo é curto, não é agora. Aldemir. Tá bom, gente. Vamos lá. Vamos nós então encerrando a reunião e a gente sempre procura encerrar com as palavras de Yasmin Madeira. A nossa gratidão é a todos os presentes aí, encarnados e desencarnados. Só um segundo aqui. Daqui a pouco eu não consegui. Vamos ver se vai agora. Então, não sei se vocês vão ouvir. Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora com o nosso programa Encontro com Jesus. Apenas 5 minutos, mas de relaxamento, reflexão e oração para a construção de uma vida a cada dia mais sagrada, saudável e feliz. Maria, da cidade de Magdala, procura certa feita Jesus. A história a registraria como Maria Madalena. Ela, médium que era, sentia-se envolvida por espíritos perseguidores. No Evangelho, encontramos que eram 7 aqueles que espiritualmente a silenciavam. Em um apenas encontro com o Mestre, no qual ela depõe suas angústias e roga os benefícios, o Senhor a envolve com acolhimento e respeito. E neste momento, Maria sente-se liberta das perseguições espirituais e passa a seguir as orientações do Cristo e a seguir as suas atividades. Hoje, nós todos, que nos sabemos mergulhados no planeta de provas e expiações e, portanto, certamente influenciados pelos espíritos à nossa volta, sejam eles de baixo teor vibratório ou também os benéficos que nos amparam a existência, nós precisamos recorrer aos recursos de Jesus para sabermos diferenciar o joio do trigo e nos ligarmos cada vez mais profundamente aos benfeitores espirituais. Respire profundamente e, ao expirar, relaxe o seu corpo e, como Maria de Magdala, busque o sigilo do Cristo.
baixo calão emocional. Ajudai-nos, Senhor, ajudai-nos nesta libertação e dai-nos força para perseverarmos na auto-observação e no caminho do bem. Graças a Deus. Um beijo no seu coração. Bom, então assim nós estamos encerrando essa primeira parte da reunião. Sempre gratos a Deus, né? Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós,
nossa voz. Hosana, aleluia.